Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. Olá, muito bom dia. Hoje é dia 23 de julho de 2019, é terça-feira, estamos vivendo o inverno brasileiro. As manchetes para hoje: projeto de lei reduz em 10 vezes a alíquota para calcário agrícola. Saúde financeira dos estados foi um dos assuntos em destaque no primeiro semestre deste ano no Senado. Davi Alcolumbre ressalta a importância da reforma da Previdência. Contingenciamentos preocupam representantes do setor de ciência e tecnologia. A partir de agora, estas e outras notícias aqui no seu Jornal Página 1, que está apenas começando nesta terça-feira. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças e assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Ao precisar de remédios, você não precisa ficar correndo de um lado para outro. Preço baixo, prazo e toda a linha de medicamentos, perfumaria e o atendimento com qualidade e responsabilidade da família Danelucci. Farmácia Operária, na Martin Luther King, 1676. Farmácia Operária, sempre zelando pela sua saúde. Conectar aqui, a internet via rádio que você precisa. Fornet Telecom, a sua internet banda larga. Fornet com sinal incomparável. Telefone 3423-1166 ou acesse agora mesmo www.fornet.com.br. Fornet, a sua banda larga para Paranavaí e região. Sua internet via rádio. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados. E também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou, fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes, uniformes empresariais, universitário e camisetaria. Camisetas Gola Polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você. Ou pelo telefone 44 999 18 0179. Ou em nossa fábrica na rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Todo dia é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização, progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Scala, Jardim Simara, no telefone 9820-5554. Agora é hora de usar o melhor.
Na Vidraçaria Aliança você encontra vidros, espelhos, box para banheiro em acrílico e temperados. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento sem compromisso. Vidraçaria Aliança, sob a direção de Juscelino Gonçalves. Na Avenida Martin Luther King, número 7, na Vila Operária. Telefone 3423-0693. Vidraçaria Aliança. Qual o seu nome? Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que nem meu pai. Jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Porque, não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Ela sai do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Laço. O rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por que não? Porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher, não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Bom dia, vamos à previsão do tempo para esta terça-feira para todo o Brasil. De frente fria se forma e avança em cima da região sul do país. A expectativa é de chuva a qualquer hora, com alerta para temporais em várias áreas do centro-oeste e sul gaúcho, inclusive sobre a região de Santa Maria e de São Luís Gonzaga. A chuva deve ser mais frequente devido à formação de um sistema de baixa pressão sobre áreas da campanha gaúcha e também sobre a região de Uruguaiana. Na região de Porto Alegre, em outras áreas gaúchas e no extremo sul de Santa Catarina, situação de pré-frontal com a aproximação desse sistema. Por isso, podem ocorrer algumas rajadas de vento moderadas e chove entre a tarde e a noite sobre esses locais, também com risco de chuva forte. Nas outras áreas da região sul, grande parte do sudeste, centro-oeste e da região que vai de Rio Branco até Fortaleza, sol forte e temperaturas elevadas à tarde e não há expectativa de chuva. As áreas de instabilidade vão perder força sobre a costa leste da região nordeste, por isso, desde Natal, passando por Salvador, até áreas próximas à Vitória, vão ter um dia com céu nublado, poucos períodos de sol, mas a chuva deve acontecer com, no máximo, fraca intensidade. Muitas áreas de instabilidade vão se formar sobre a região de São Luís e de Belém, que devem ter chuva fraca no decorrer do dia. Nas outras áreas em verde da região norte do país, dia de sol forte, temperaturas elevadas e chuva entre a tarde e a noite. A mínima prevista em São Paulo é de 13 e a máxima é de 24 graus, e em Floripa a mínima de 18 e a tarde esquenta com máxima de 27 graus. E a partir de amanhã eu estou de férias e até o dia 20 de agosto você irá acompanhar a previsão do tempo com a Mayra de Jaimo. Até mais. Projeto de lei reduz em 10 vezes a alíquota para o calcário agrícola. Proposta baixa de 2% para 0,2% alíquota da compensação financeira pela exportação do mineral. Para o autor da proposta, o senador Luiz Carlos Henrique, a mudança vai expandir a produção do insumo utilizado nas lavouras. Vamos à matéria.
Projeto de lei em tramitação no Senado Federal reduz de 2% para 0,2% a alíquota do calcário agrícola para a incidência da compensação financeira pela exploração de recursos minerais, a CEFEM, o imposto pago ao governo por empresas que fazem exploração de minério. O calcário é utilizado como corretor de solo por produtores de alimentos e de insumos energéticos, como grãos e cana-de-açúcar. Se aprovada, a proposta estenderá os incentivos fiscais previstos na medida provisória 789, sancionada em 2017. Isso porque, durante a tramitação da MP, o Congresso aprovou a alíquota de 0,2% para o potássio, os fosfatos e também para o calcário. No entanto, no momento da sanção da medida, o produto foi retirado da lista, mantendo sua alíquota em 2%. Para o autor do projeto, o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul, a redução na alíquota pode contribuir para o crescimento do consumo do calcário agrícola nas lavouras do país. Reins explica que a baixa aplicação do calcário prejudica a rentabilidade do agronegócio e, ao custo de 2% para a CEFEM, encarece o serviço para o consumidor. Custo maior para os produtores e, logicamente, para os consumidores, né? E um desestímulo ao uso do corretivo. Porque o mais barato hoje para se utilizar é a correção do solo, que vai diminuir o uso de fertilizantes potássicos ou fosfatados. Se eu fizer uma boa correção do solo, menos adubo. O adubo é muito mais caro que o calcário. Então, o que eu preciso é reduzir o custo do calcário para estimular o uso. Segundo o Plano Nacional de Mineração 2030, do Ministério de Minas e Energia, o uso do calcário pode subir de 43 milhões de toneladas em 2018 para 54,8 milhões em 2022. Com a redução da alíquota, o custo do agricultor com a produção cairá. E, no fim dessa linha, quem sairá beneficiado será o brasileiro, que poderá comprar alimentos mais baratos, como explica o diretor executivo da Associação Brasileira dos Produtores de Calcário Agrícola, Fernando Carlos Becker. Essa vantagem reverte ao próprio agricultor que compra o calcário, que usa, né? Diminui os custos na agricultura. Essa é a principal vantagem. Veja o seguinte, o cimento, por exemplo, paga só 1% de CEFEM. E a alegação do governo é o seguinte, o cimento serve para a construção civil, e isso aí motiva a mão de obra, barateia a construção. Bom, se barateia a construção, se você tiver o calcário na agricultura, ele diminui o custo da produção agrícola e, consequentemente, o alimento será mais barato. Segundo o professor de Química e Fertilidade do Solo do curso de Agronomia da Universidade de Brasília, Jader Galba Busato, corrigir a acidez do solo é uma das principais funções do calcário, mas não é a única. Ele é um insumo agrícola que tem múltiplas funções. Ele é empregado como fornecedor de nutrientes, cálcio e magnésio, particularmente, mas também é empregado com a finalidade de corrigir a acidez ativa do solo, que a gente costumeiramente chama de pH do solo, e também neutralizar um elemento que é abundante em solos tropicais, que é o alumínio, que é um elemento tóxico às plantas. O calcário ele é um dos insumos mais baratos da agricultura, né? Se você for comparar, por exemplo, com as sementes, com os defensivos, com os próprios fertilizantes, o calcário ele tem um valor muito mais baixo. Segundo a Abracal, as lavouras e pastagens do país necessitam de aproximadamente 70 milhões de toneladas por ano, 38,57% a mais do que foi utilizado no ano passado. No Rio Grande do Sul, um dos principais estados produtores, essa diferença também foi significativa. O consumo no ano passado ficou em 3,65 milhões de toneladas, enquanto o indicado seria quase o dobro, 7 milhões de toneladas ao ano. Reportagem Camila Costa. Saúde financeira dos estados foi um dos assuntos em destaque na CAE no primeiro semestre deste ano. No primeiro semestre, a Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, aprovou projetos voltados para a saúde financeira de estados e também para a saúde das mulheres, entre outras propostas. Em junho, o colegiado aprovou a reabertura do prazo para que estados possam aderir ao plano de auxílio que prevê o refinanciamento das dívidas com a União, que é PLS 163/2018. Vamos às informações.
Uma iniciativa da Comissão de Assuntos Econômicos provocou a suspensão de uma medida considerada prejudicial aos fabricantes brasileiros de produtos de informática, telecomunicações, máquinas e equipamentos. O imposto de importação desses produtos havia sido reduzido a zero pela Portaria 309 do Ministério da Economia. Mas a audiência realizada pela CAI no dia 9 de julho mostrou unanimidade contra a medida. Base governista, oposição e indústria nacional disseram que a decisão do governo iria gerar fechamento de fábricas e mais desemprego. O senador José Serra apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar a medida. Mas a tramitação do decreto está suspensa porque um grupo de senadores industriais foi ao Ministério da Economia no dia seguinte e conseguiu a suspensão dos efeitos da portaria. O decreto legislativo que está tramitando nesta casa ficará sobrestado até o dia 30 de agosto, na esperança de que, na regulamentação e no mérito da negociação dos fabricantes com o governo, possamos encontrar um ponto de equilíbrio que possa garantir os mais de 2 milhões de brasileiros que estão empregados nesses segmentos da economia e que não podem jamais se somarem aos 13 milhões de desempregados. Outro momento importante da comissão no primeiro semestre foi a aprovação no dia 4 de junho do Plano de Auxílio aos Estados. O PLS 163 de 2018, do senador José Serra, reabriu o prazo para que os estados possam aderir ao refinanciamento das dívidas com a União. Eles terão mais 180 dias. O texto passou pelo plenário e seguiu para a Câmara. Os senadores também derrubaram a portaria do Ministério da Saúde que proibia o SUS de fazer a mamografia em mulheres com menos de 50 anos. O texto está pronto para votação em plenário. Está se propondo apenas um rastreamento mais precoce, para com isso se evitar tanta mortandade de mulheres com câncer de mama, que, como foi dito, é o maior flagelo em termos de câncer nas mulheres. A questão da mamografia precoce, ela, além de detectar, custa mais barato o tratamento. Porque a partir do momento que se detecta já um câncer avançado, a quimio, a radioterapia e às vezes a mutilação da mulher, ela é muito mais cara do que um exame que é feito com antecedência. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ainda o projeto que acaba com sigilo bancário de empréstimos concedidos por bancos oficiais a governos de outros países. A proposta seguiu para a Câmara. Por outro lado, os senadores deram aval a diversos empréstimos obtidos por estados e municípios com instituições internacionais. Além disso, analisaram indicações de nomes para a direção de órgãos públicos, como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e discutiram em audiência pública temas da economia do país. Um exemplo é o preço do gás de cozinha, que foi debatido no dia 10 de julho. No segundo semestre, o assunto que vai dominar os debates no Senado não vai passar pela Comissão de Assuntos Econômicos. A reforma da Previdência vai tramitar na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Mas existe um assunto que vai passar na Comissão de Assuntos Econômicos e que também é capaz de atrair as atenções. Eu acho que o Senado deve ter, nesse momento em que o Executivo se omite, em que o Executivo faz questão de não ser protagonista, o Senado pode assumir esse papel sim. A gente tem que assumir imediatamente a reforma tributária. Tem duas tramitando, a da Câmara Federal e a do Senado. Claro, nós vamos começar a discutir a do Senado. Durante a cerimônia que marcou os primeiros 200 dias do presidente Jair Bolsonaro, na quinta-feira passada, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um balanço do primeiro semestre do Legislativo e reforçou a importância da aprovação da reforma da Previdência pela Câmara e defendeu o fortalecimento das instituições por meio do diálogo. Vamos às informações. São 594 parlamentares que constituem o nosso Congresso brasileiro. Homens, mulheres, novatos, experientes. E o Senado Federal e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, falo do Senado, teve a sua maior produção legislativa dos últimos 25 anos. Trabalho nas comissões dos senadores, trabalho do Colégio de Líderes e uma relação constante com o Poder Executivo, com o governo federal, através dos seus líderes no Senado. Essa foi a fórmula que nós conseguimos ultrapassar essas barreiras.
a fórmula do diálogo, a fórmula do entendimento, a fórmula da conciliação. O Congresso Nacional está conciliado com o povo brasileiro. O Congresso Nacional está conciliado com a vontade do povo brasileiro, expressada nas urnas, que elegeu Vossa Excelência e o Hamilton Mourão, vice-presidente da República, na eleição do ano passado. A Câmara dos Deputados. Quero fazer referência ao seu presidente, deputado Rodrigo Maia. Deu uma demonstração de grandeza do parlamento brasileiro quando recolhe a mensagem do Executivo de uma emenda constitucional importantíssima para equilibrar as contas do país e, como disse o ministro Onix anteriormente, que as futuras gerações reconhecerão o que nós, brasileiros, parlamentares, políticos, estão fazendo no ano de 2019 da era cristã. Essa reforma é a possibilidade de equilibrarmos as contas públicas e darmos tranquilidade jurídica para bilhões e bilhões de reais serem investidos no Brasil, reaquecermos a economia e gerarmos os empregos que, no final, é o que todos sonhamos para uma população carente de tudo e que necessita desse caminho e dessa construção para termos o Brasil que Vossa Excelência busca e que todos nós confiamos que teremos. A votação da nova Previdência na Câmara dos Deputados é esse sinal. Então eu abraço os deputados, agradeço a todos eles que colaboraram com todos nós na condução dos trabalhos. Só o fortalecimento das instituições, o fortalecimento do Poder Judiciário, o fortalecimento do Poder Executivo, o fortalecimento do Poder Legislativo, só essas instituições fortes nós poderemos de fato dizermos que vivemos em uma democracia consolidada, que atores, que somos nós, estamos cumprindo o nosso papel. O déficit de pessoal nas carreiras de pesquisa foi debatido em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia. Cortes no orçamento da área preocupam o ministério responsável pelo setor, além de cientistas que participaram do debate. Eles cobraram o aumento dos investimentos no setor, prometido na campanha de Jair Bolsonaro. No percentual, 1,1% para 3% do Produto Interno Bruto, o PIB, é em sentido contrário ao que já aconteceu na China e na Coreia, que se tornaram em potências na área. O Brasil, segundo os participantes da audiência pública, assiste ao sucateamento do setor. Vamos às informações. O presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência disse que a Coreia do Sul, país bem menor que o nosso, após investir maciçamente em ciência e tecnologia, chegou ao mesmo PIB per capita do Brasil. A China, que em 1995 tinha um desempenho semelhante ao país, também priorizou a pesquisa e hoje produz 6 vezes mais riquezas. Para ele, a área, que sofreu cortes no orçamento deste ano, não deveria ter sido tão penalizada por aqui. Se diz que nós estamos vivendo crise, que nós temos dificuldades financeiras, é verdade, né? Isso é um fato, que nós estamos vivendo uma crise econômica séria. Mas a gente acha que é tiro no pé tirar o dinheiro da ciência e tecnologia. E mesmo porque o recurso para a ciência e tecnologia foi mais diminuído que o PIB brasileiro. Então, se fosse pelo menos equivalente, mas os cortes que tivemos nos últimos anos, a partir de 2014, eles atingiram muito mais a ciência e tecnologia do que outros setores. Se a gente olhar o pré-sal, se a gente olhar o caso da Embrapa, o caso da Embraer, quer dizer, um valor significativo hoje que circula na economia brasileira já veio da ciência e tecnologia. E às vezes as pessoas não se dão conta disso. Agora pode vir muito mais. Participantes da audiência disseram que o presidente Jair Bolsonaro prometeu na campanha eleitoral investir 3% do PIB em educação. Hoje o percentual é de apenas 1,1%. Gastar 1% do PNB brasileiro hoje é muito caro para o Brasil. É muito caro porque ele tem pouca consequência. Quando você passa a 2%, isso passa a ser barato, isso passa a ter retorno e passa a ter... É caro não investir em ciência e tecnologia. A falta de recursos ameaça pesquisas e também a reposição de mão de obra. O sistema está morrendo.
as pessoas estão se aposentando e não estão tendo substitutos sendo reposicionados para seguir na continuidade da missão institucional dos institutos públicos. O risco que está envolvido hoje se esse quadro não for revertido. O sucateamento das unidades de pesquisa. As condições em termos de redução de pessoal, de corte, de orçamento e tudo. Então, toda essa questão que afeta o setor também, a gente tem gente muito qualificada que se perde pessoas até para o exterior. E, consequentemente, isso pode implicar na perda da nossa capacidade de gerar conhecimento e riqueza. A gente está trabalhando também com a recomposição de pessoal por meio da movimentação dentro dos próprios órgãos, a movimentação de pessoal dentro dos próprios órgãos e também entre órgãos da administração pública federal, que é uma outra iniciativa que o Ministério está fazendo. E também estamos trabalhando para fortalecer a legislação de contratação temporária na administração pública. São muitos temas, muitos problemas, e se o país quer avançar, se a gente quer realmente gerar emprego, renda, né, e a gente quer realmente um país desenvolvido, não tem outro caminho que não seja pela ciência e tecnologia. E não se faz ciência sem pesquisador. Dispensa de licenciamento para atividades agrícolas pode incentivar a adesão ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A nova regra foi sugerida em parecer do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, relator do Grupo de Trabalho de Licenciamento Ambiental na Câmara. Vamos às informações. O presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, deputado federal Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, defende que a condição de dispensa de licenciamento ambiental para atividades agrícolas e pastoris pode incentivar a adesão de produtores ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Esse requisito foi incluído no texto final do deputado Kim Kataguiri, do DEM de São Paulo, relator do grupo de trabalho que discutiu a nova lei de licenciamento ambiental. Apesar de o cadastro ser obrigatório para todos os proprietários rurais, como forma de controle, monitoramento e combate ao desmatamento, o parlamentar gaúcho aponta que muitos produtores estão em situação irregular. Segundo o boletim informativo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de maio deste ano, 397,8 milhões de hectares ainda estão passíveis de cadastro. Por isso, na avaliação de Moreira, é necessário que a nova legislação de licenciamento seja clara ao definir se a adesão ao CAR é obrigatória ou facultativa. O que nós não podemos é ter qualquer tipo de regulação que seja uma exigência para uns e não para outros. Se eles não tiverem isso, primeiro que eles vão ter dificuldade imensa para ter licenciamento ambiental, eles vão ter que fazer cada vez que utilizam o solo e não terão acesso ao crédito. Para Bartolomeu Braz Pereira, presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja, a AproSoja Brasil, a mudança na legislação proposta por Kataguiri é positiva para o trabalhador rural, uma vez que o CAR já colhe as informações necessárias para a concessão da licença ambiental. Nós não podemos deixar ele com ideologia e com pessoas que acham que são donos dos poderes, que estão nessas entidades, principalmente secretarias ambientais, e fazer com que o produtor tenha que ir lá 1 a 2, demora 3 meses, 6 meses, 2 anos, para conseguir uma simples licença. Às vezes de uma licença de pastagem, uma licença para supressão, que é uma coisa muito simples. Outra alteração é que todos os envolvidos no licenciamento ambiental devem se manifestar já na formulação do termo de referência, o documento com especificações técnicas de empreendimentos rurais ou urbanos, e após a execução do estudo de impacto ambiental, como explica o deputado Kim Kataguiri. Todos os órgãos intervenientes manifestam desde o início, né, justamente para a gente evitar aquela burocracia inútil de você primeiro ter um TR elaborado pelo órgão licenciador, e posteriormente, depois da elaboração do EIA-RIMA, algum órgão interveniente pede um novo estudo porque não participou da fase de elaboração do termo de referência. Integrante da Frente Parlamentar Agropecuária, a deputada federal Luísa Canziani, do PTB do Paraná, considera que o parecer traz inovações e determina critérios técnicos para os processos de licenciamento ambiental. É importante salientar que são colocadas questões muito objetivas. Também a gente nota uma série de medidas para trazer o quê? Para trazer transparência e gestão. Segundo Kataguiri, o projeto está pronto para ser votado na Câmara dos Deputados após o recesso parlamentar.
Além da dispensa de licenciamento para atividades agrícolas e pastoris e a participação pública desde o início, o parecer prevê mudanças também de modernização nos processos e estabelecimento de prazos específicos para concessão de licenças. Reportagem Sara Rodrigues. Estudo da ONU revela que desnutrição no Brasil caiu, mas cerca de 5 milhões de pessoas ainda passam fome. Em 2017, 15 pessoas morreram por dia por desnutrição. A anemia entre mulheres na faixa de reprodução cresceu cerca de 27%. Vamos às informações. Estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, neste mês, aponta que a desnutrição caiu cerca de 4,5% no Brasil entre os anos de 2004 e 2006. No período entre 2016 e 2018, o índice teve retração de 2,5%. Apesar desse recuo, dados também revelam que ainda existem cerca de 5 milhões de brasileiros em desnutrição, ou seja, que passam fome. O relatório da ONU mostra ainda que o combate à fome teve prejuízos acentuados devido à crise econômica de 2012 e, por isso, o país passou a registrar aumento de doenças ligadas à desnutrição. A anemia, por exemplo, cresceu mais de 27% em 2016 entre as mulheres na faixa de reprodução de 15 a 49 anos. De acordo com a entidade, a fome é relacionada diretamente às pessoas que vivem na faixa de extrema pobreza. No Brasil, mais de 15 milhões de pessoas vivem nesta faixa. Ainda de acordo com a FAO, foram registradas em 2017 cerca de 15 mortes por dia no Brasil por desnutrição. Reportagem Cristiano Carlos. Estação Espacial Internacional vai lançar 100 minicérebros humanos ao espaço. Quer dizer, já lançou no domingo passado. Trata-se de uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia e que conta com o trabalho de cientista brasileiro também. É o Alisson Muotri. Vamos às informações. Uma equipe de cientistas da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, se prepara para lançar ao espaço uma caixa com minicérebros humanos. O lançamento será realizado pela Estação Espacial Internacional neste domingo. O cientista brasileiro Alisson Muotri faz parte da equipe responsável pelo projeto. Ele explicou que a ideia é estudar o cérebro humano em ambiente com pouca ou nenhuma gravidade, medir o estresse e estímulos e a resistência das células cerebrais no ambiente espacial. Os minicérebros são versões do órgão mais complexo do ser humano, reproduzidos de forma reduzida, sem consciência. No entanto, o minicérebro tem a mesma organização celular do cérebro comum e, por isso, é usado em pesquisas. Cerca de 100 minicérebros serão lançados e ficarão no espaço por 3 semanas. Reportagem Cristiano Carlos. Nós vamos dar uma pausa, em instantes nós voltamos trazendo mais informações para você. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Chega em casa do trabalho e quer devorar uma pizza bem gostosa pra poder relaxar. 4 queijos, portuguesa, bacon e calabresa. Essa pizza é uma beleza. Ateliê Delícias da Cris, agora com pizzas a partir de R$ 25, nos sabores mistas,
frango com catupiry, calabresa e portuguesa, todas pré-assadas. Atendimento de quinta a domingo. Entrega grátis. Aceitamos todos os cartões de crédito. Ligue 998-52-2900 ou 997-0307-21. Rua Hortêncio Rodrigues dos Santos, 83, Conjunto Geraldo Felipe. Delícia! Fique linda em todas as estações do ano. O Espaço Lucilene Signorini conta com profissionais especializados e produtos de qualidade. Corte, escova, tintura, hidratação, progressiva, definitiva, maquiagem e manicure e pedicure. Espaço Lucilene Signorini, Rua José de Matos Filho, 620, Sala 3, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fone 999-68-1350, esquina da Rodoviária Nova, Paranavaí, Paraná. Agora o Guerreiro Motos está em novo endereço e com profissionais para dar assistência em todas as marcas de motocicletas, com garantia e rapidez e com grande variedade de peças e acessórios. O Guerreiro Motos busca a sua moto e traz para a oficina para você não perder o seu tempo. Guerreiro Motos, na Heitor Furtado 2135, fone 3424-7677, 99828-3330 e 99856-1113, em Paranavaí. Uma casinha branca de varanda. Está difícil pagar aluguel? Fale com o corretor de imóveis de confiança com registro há mais de 8 anos. Casas financiadas pela Caixa Econômica nos melhores bairros da cidade de Paranavaí, a partir de R$100 mil. Ney Jardim, telefone 44 999 57 1303 ou no escritório, na Rua Tiradentes, 1110, no Jardim São Jorge, próximo do Colégio Neuza Braga. Ney Jardim, o corretor de imóveis de confiança. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados e também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou? Fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes. Uniformes empresariais, universitário e camisetaria. Camisetas Gola Polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você. Ou pelo telefone 44 999 18 0179. Ou em nossa fábrica na Rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Esse recado é pra você, mulher. Tati Modas deixa você mais bela. Aqui você encontra vestidos, saias, blusas, cintos e uma infinita moda evangélica. Rua Janete Claire 480, nas populares do Jardim São Jorge. Telefone 99704-5829. Tati Modas. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale
fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente a Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Preve, cuidando do seu futuro. Quando o meu Lorenzo nasceu e chorou, eu me enchi de alegria. Mas esse choro se transformou em preocupação, porque ele nasceu prematuro. Ver ele tão frágil foi muito difícil. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. A partir do mês de agosto deste ano, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, terão a missão de levantar dados sobre as condições de vida e de saúde da população brasileira. Vamos às informações. A partir de agosto deste ano, pesquisadores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, terão a missão de levantar dados sobre as condições de vida e de saúde da população brasileira. Essa é a Pesquisa Nacional de Saúde, que vai ajudar o Ministério da Saúde com informações que colaborem no aperfeiçoamento e formulação de políticas públicas eficientes. É o que explica a coordenadora geral de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis do Ministério da Saúde, Luciana Sardinha. O objetivo dela é produzir dados para todo o território nacional sobre as condições de vida e de saúde de toda a população, e isso vai ajudar a fazer todas as políticas, na área de saúde, os programas para a população. Para a gente agir nas áreas de atenção à saúde, principalmente em programas como o tabagismo, a estratégia saúde da família, farmácia popular e tantos outros programas que a gente tem dentro do Ministério da Saúde. A visita dos pesquisadores do IBGE vai percorrer todo o país e entrevistar mais de 108 mil residências em mais de 3 mil municípios, pelas regiões urbanas e rurais. Eles estarão uniformizados com colete e crachá de identificação do IBGE. Por isso, é importante a população colaborar, afirma Luciana Sardinha. O IBGE, os entrevistadores chegam na casa das pessoas, todos uniformizados, com colete, crachá, Eles têm uma conduta de abordagem nos domicílios e a população pode nos ajudar muito recebendo essas pessoas, esses entrevistadores, e informando, com a maior veracidade as informações que vão ser solicitadas. Isso vai nos ajudar muito com esses resultados para depois trazer as melhores políticas e programas para atender essa população. A Pesquisa Nacional de Saúde é realizada a cada 5 anos pelo Ministério da Saúde em parceria com o IBGE e os resultados deste levantamento devem ficar prontos em 2020. Reportagem Janari Damascena. Após o aval dos norte-americanos, Eduardo Bolsonaro ainda vai precisar ser aprovado na Comissão de Relações Exteriores e no plenário do Senado. O presidente Jair Bolsonaro consultou o presidente norte-americano Donald Trump sobre a possível indicação de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, ao posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O posicionamento do governo americano é o último entrave para o presidente Jair Bolsonaro indicar oficialmente o nome do filho ao mais alto posto da diplomacia brasileira. A resposta de Trump pode sair nesta semana. A partir daí, Eduardo Bolsonaro terá de passar por sabatina e seu nome precisará ser aprovado em votações na Comissão de Relações Exteriores e no plenário do Senado. Desde que Bolsonaro anunciou o interesse de ter o filho como embaixador nos Estados Unidos, a indicação passou a ser alvo de críticas, principalmente por parte de diplomatas no Itamaraty. No entanto, o presidente é otimista e espera que seu filho seja aprovado para o cargo. Eduardo Bolsonaro é deputado federal por São Paulo. Na Câmara dos Deputados, ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Reportagem Cristiano Carlos.
Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro repetiu em pelo menos 2 ocasiões um desafio ao presidente da França, Emmanuel Macron, e à primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Ambos deveriam sobrevoar um trecho da floresta amazônica com ele. E se eles encontrarem 1 km² de desmatamento entre Boa Vista e Manaus, concordaria com eles. Isso é na opinião dele. Vamos às informações. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Tá? E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, que é muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser, viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, petróleo, termoelétricas. Então, carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplo para vocês. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntei para vocês, né, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do semiárido nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? Faculdade pode ser proibida de bloquear diploma de aluno inadimplente. A retenção de documentos como forma de pressão e punição por inadimplemento é ilegal. Vamos às informações. Faculdade será obrigada a emitir o diploma, mesmo que o aluno não esteja com a mensalidade em dia. Pelo menos é o que diz um projeto de lei em discussão na Câmara. Além de proibir a retenção do documento, o texto deixa claro que as unidades de ensino também não podem impedir o estudante inadimplente de fazer prova. E mais, se a faculdade demorar para entregar o diploma sem uma justificativa convincente, o aluno terá direito à indenização por danos materiais. O autor do texto, o deputado Gilberto Abramo, do PRB de Minas Gerais, explica que nos casos em que a situação vai parar na Justiça, desde que o aluno tenha sido aprovado e cumprido todas as normas acadêmicas, normalmente ele tem ganho de causa quando a faculdade bloqueia o diploma por falta de pagamento. Ou seja, o projeto tornaria lei uma jurisprudência que já existe no país. O texto será analisado em caráter conclusivo por 2 comissões da Câmara, Educação e Constituição e Justiça. Humberto Ferretti,
Agência Rádio 2 de Notícias. Olha, cerca de 16% dos brasileiros pagam financiamento, principalmente de carro. Ele passa fome, mas não anda de a pé. Vamos às informações. 16% dos brasileiros contrataram algum tipo de financiamento nos últimos 12 meses. A maior parte deles, praticamente metade, para comprar um carro. A pesquisa foi feita pelo SPC Brasil, em parceria com a CNDL, entidade que reúne os lojistas. Cerca de 15% dos entrevistados que fizeram financiamento pegaram o dinheiro para pagar a casa própria. Praticamente o mesmo percentual de pessoas que parcelaram a compra de eletrônicos e de eletrodomésticos. A maior parte disse que entrou na dívida para realizar um sonho de consumo. Depois aparecem aqueles que colocaram a culpa nos imprevistos e nas necessidades, e ainda os 16% que pegaram dinheiro para ajudar amigos ou parentes. Em média, cada pessoa que fez um financiamento tem 19 parcelas em aberto. E 10% dos participantes admitiram que fizeram a dívida sem saber se teriam condições de pagar. Em nota, os responsáveis pelo estudo deixaram claro que o financiamento não é necessariamente algo ruim e que muitas vezes ele representa a chance de uma grande melhora de vida, como sair do aluguel. Porém, os especialistas deixam claro que o sucesso do projeto depende sempre de um bom planejamento. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Após a explosão do número de casos de sarampo nos últimos meses, a Prefeitura de São Paulo anunciou ontem que fará vacinação também nas escolas públicas. Empresas privadas, faculdades e condomínios que solicitarem o serviço também vão receber profissionais da saúde para tentar conter o avanço da doença. Vamos às informações. Cidade de São Paulo quer vacinar todos os jovens com idade entre 15 e 29 anos contra o sarampo, ou seja, quase 3 milhões de pessoas que hoje formam o principal grupo de risco. Até aqueles que já tomaram a vacina no passado podem receber as doses outra vez. Além da campanha nos postos de saúde, a Prefeitura já faz e estuda outras ações com representantes da sociedade civil e órgãos do governo. Por exemplo, os estudantes da rede estadual, que estão incluídos no grupo de risco, devem ser vacinados nas escolas. O prefeito Bruno Covas explica ainda que haverá ações até nas empresas, onde trabalham as 363 pessoas que tiveram sarampo na cidade. Estamos aqui com a representação da Federação Paulista de Futebol, para que a gente possa fazer vacinação nos estádios. Também aqui representantes da Uninove, para que a gente possa fazer nas universidades. É importante lembrar que todos esses casos, todos os 363 casos, a determinação é que a Secretaria de Saúde investigue o local de trabalho para que possa fazer a vacinação nos locais de trabalho dessas 363 pessoas e outras que possam aparecer. A Secretaria da Saúde já tem feito ações em estações do metrô, parques e shoppings, por exemplo. O prefeito Bruno Covas explica ainda que uma das principais causas para o aumento dos casos de sarampo é a questão das fake news, as notícias falsas sobre a vacina que circulam na internet e fazem com que algumas pessoas deixem de procurar uma unidade de saúde. Nós estamos buscando parcerias como, por exemplo, estamos buscando o Facebook para ver se prontamente essas empresas conseguem ajudar o poder público a rapidamente estancar. Muitas vezes as pessoas acabam postando notícias que recebem e não checam isso e acabam repassando, associando a vacina a questões que não têm a menor comprovação científica. Nos últimos 2 anos, 170 países registraram surtos de sarampo. E em 2019, os primeiros casos em São Paulo foram importados e os pacientes antes estiveram em Malta, Noruega e Israel. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Pesquisa aponta que dormir de luz acesa engorda. Quem pretende perder peso deve apagar todas as luzes na hora de dormir. É o que recomenda um estudo publicado recentemente nos Estados Unidos, com base em uma pesquisa feita em 40 mil mulheres.
Os cientistas analisaram dados sobre as formas e a forma física, a dieta, o grau de sedentarismo e o padrão de sono e os hábitos noturnos dos participantes. As informações foram colhidas por meio de questionários e exames físicos, sendo que a pesquisa durou aí em torno de 5 anos. Vamos às informações. Oi, gente, tudo bem? A gente veio aqui hoje para comentar sobre um artigo que foi lançado recentemente, relatando que dormir de luz acesa acaba levando a ganhar peso. Isso é verdade? É verdade. Por quê? Por que isso ocorre? Isso ocorre porque, mesmo dormindo, a nossa retina capta a luz. Então, se a gente dormir com a luz acesa, ou mesmo que seja a luz de computadores ou de LEDs de aparelhos que estão ligados, a gente capta essa luz vai para a retina, da retina vai para o núcleo supraquiasmático e deixa de haver um ciclo, uma ciclagem que o nosso organismo faz entre os ritmos de claro e escuro do dia com os nossos ritmos de liberação hormonal. Então o que acontece? A gente começa a liberar substâncias que dão fome e começa a fabricar também substâncias que diminuem a queima de gordura. Então quando a gente dorme com a luz acesa, lógico que pior ainda é não dormir, mas quando se dorme com a luz acesa, absolutamente não é igual a dormir no escuro. Então o que a gente deve fazer? Se não tiver jeito e tiver que dormir durante o dia, procure apagar o quarto o máximo possível, tapar, fechar as janelas e tirar a luz de LEDs de algumas coisas. Dormir com televisão acesa, então nem pensar. Então isso tudo, todos esses cuidados acabam impactando e ajudando o nosso organismo a se manter com o peso mais estável. Agradecemos a sua audiência no dia de hoje, nós voltamos amanhã. Você que gostou, deixe o seu like, deixe aí o seu positivo. Até amanhã, grande abraço, até mais, tchau, tchau.